Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson, eu sou professor e a gente vai falar hoje com vocês sobre processo administrativo. É uma matéria interessante porque ela nos remete a uma situação que geralmente a gente não trata muito disso na faculdade, na escola, mas é um assunto que certamente na sua vida profissional você vai se deparar com alguém te pedindo um auxílio para responder algum processo administrativo. Essa situação, ela diz respeito aos servidores públicos, seja ele na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Isso acontece por conta de uma situação bastante peculiar que eu quero inseri-los nesse contexto que a gente vai falar agora. Olha só, esse ano, 2013, está previsto mais ou menos 180 mil vagas no serviço público. Vai ser um dos maiores anos para a captação de mão de obra para o serviço público. E as pessoas, elas têm uma percepção de que o serviço público é o ápice ou o máximo daquilo que ela pode atingir como profissional. Às vezes isso é verdade. Mas muitas pessoas não têm a percepção da importância ou daquilo que está por trás do serviço público. Muitas vezes ela tenta essa carreira porque é uma forma de conseguir estabilidade, a remuneração é boa, existem planos de carreira, existe uma série de benefícios e vantagens, mas acontece que por trás de tudo isso há algumas obrigações e um regime jurídico específico para esses servidores que os colocam numa condição, às vezes, até desfavorável. Porque os trabalhadores seletistas e os trabalhadores estatutários têm uma diferença bastante intensa nisso, né? A CLT é protetiva. O estatuto, ele rege as obrigações e os deveres dos trabalhadores e impõe algumas sanções para determinadas atitudes que gera nessa pessoa alguns efeitos que nós vamos estudar isso. E então, veja só, o servidor, ao ingressar no serviço público, ele se sujeita a um regime de trabalho que foge daquela esfera de relação entre empregado e empregador ou Estado e servidor. Na verdade, a essência do serviço público é a prestação de serviço à comunidade. Então, a sociedade é que é o beneficiário da sua mão de obra. E por conta dessa situação, você está sujeito a uma série de medidas e alguma série de limitações no âmbito dessa relação que vai gerar algumas regras de condutas que devem ser observadas para que, ao final, você não seja pego de surpresa. É por isso que no serviço público existe um lapso temporal da data que você toma posse até você ser efetivado, existe um lapso que as pessoas chamam de estágio probatório. É aquele período de adaptação para que você experimente o serviço público e para que o ente público que o contratou, através do concurso público, possa saber se você tem aptidão para aquela atividade. Mas veja só, na condução da sua vida profissional, podem acontecer algumas coisas. E um dos elementos que é típico dessa relação empregada, dessa relação de trabalho entre Estado e o servidor público, são aquelas regras de condutas que devem ser observadas. A inobservância dessas regras de conduta, ela pode gerar um efeito. E esse efeito não pode ser apurado de outro modo a não ser por um processo administrativo. Olha só, para você entender isso melhor, no serviço particular, nos contratos de trabalho entre particulares, acontece o seguinte: quando você tem uma conduta inadequada, o empregador, ele pode simplesmente te dar um aviso prévio e dizer: não quero mais o seu trabalho. Ou às vezes pode dizer o seguinte: olha, você cometeu uma falha e por essa falha eu vou apenas te advertir. Ou, se a falha for um pouco mais grave, ele pode dizer o seguinte: olha, vamos fazer assim, eu te dou uma suspensão, você vai ser punido por isso, vai perder a sua remuneração por esse período e você volta à atividade.
Ou, se for gravíssima a sua falta, ele pode te dispensar por justa causa e você é demitido e recebe apenas aquelas verbas específicas que estão lá na CLT, que não é objeto da nossa aula, nós não vamos entrar muito nisso. Mas com o servidor, isso muda completamente. Toda a conduta do servidor que não está de acordo com aquilo que foi estabelecido, ou de acordo com as regras ou os regramentos que nós vamos estudar daqui a pouco, ela só pode ser apurada por meio de um mecanismo chamado processo administrativo. E nós vamos entender um pouco desse mecanismo e como é que isso se desenvolve, né? Então, como é que nós vamos desenvolver a nossa aula? Nós vamos entrar aí uns 10, 15 minutinhos numa parte conceitual, e depois nós vamos entrar na parte prática. Nós vamos ver como é que se desenvolve um processo administrativo disciplinar e um processo administrativo de sindicância. Ah, mas qual a diferença de um e de outro? Nós vamos explicar isso no decorrer da aula. A gente vai ter essa percepção, vamos ver como é que vai se desenvolver isso, como é que isso vai se dar no âmbito da produção das provas, para onde encaminha um, para onde encaminha outro, quando cabe esse, quando cabe aquele, qual a diferença entre eles, o que é que ao final isso vai gerar. Por que isso é importante? Porque se você olhar um processo administrativo, né, ele não tem uma regra como o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, quando a gente vai peticionar, a gente peticiona, propõe a ação, logo em seguida vem a citação, depois da citação vem 15 dias, então o Código estabelece prazos para essa finalidade. No processo administrativo disciplinar, esses prazos não estão estabelecidos por lei, né? Em alguns municípios, alguns estados estão, mas nem sempre isso acontece. Como nós temos mais de 5 mil municípios, provavelmente você vai encontrar municípios que não tenham nada escrito sobre procedimento administrativo. Mas eles precisam ser propostos e precisam se desenvolver até chegar a alguma decisão. E como é que isso faz? Como é que a gente faz isso? Então agora a gente vai aprender como é que se desenvolve isso. Porque se você estiver no serviço público e precisar comandar uma comissão para processar administrativamente alguém, você vai saber como iniciar, como conduzir, até chegar à decisão final. Então nós vamos começar com uma parte conceitual. E eu quero chamar a atenção de vocês para alguns slides que nós vamos mostrar, né, para que você consiga acompanhar essa situação. Veja só. Vamos trabalhar agora com os antecedentes do processo, né? Milene, coloca para mim o primeiro slide. Ah, está aqui já, ok. Deveres de representar e de apurar irregularidades na administração pública municipal. Vamos falar aqui do município, mas ela poderia ser inserida também aqui no âmbito do Estado e também no âmbito da União, né? Olha só, previamente, a descrição de um rito em si, convém destacar o contexto jurídico em que se insere o processo administrativo disciplinar. Veja só, qual o contexto em que isso se insere? Né? Como é que um processo se insere na administração ou um processo disciplinar? Veja só, há uma hierarquia no serviço público. Quando você entra no serviço público, você entra para um cargo específico. Aquele cargo específico, só você vai exercer ele a vida inteira. Então, vamos imaginar no âmbito da justiça. Você pode entrar como escrevente, você pode entrar como analista, você pode entrar como diretor de cartório. Em algumas circunstâncias, em alguns estados, existe essa figura de diretor do cartório, outras existe a figura do escrivão, mas o fato é que você entra numa determinada carreira e você desenvolve essa carreira ao longo da sua vida profissional. Só que o serviço público, ele está organizado de forma hierárquica. Então, há sempre uma hierarquia para ser observada. E eu vou pedir, então, para que a Milene coloque o próximo slide. O próximo slide ele vai dizer o seguinte: a inserção dos deveres em via hierárquica, né,
Quer dizer que na administração pública é dever do servidor representar contra a suposta irregularidade cometida por qualquer outro servidor de que tiver ciência exclusivamente em razão do cargo, bem como contra o ato ilegal, omissivo ou abusivo por autoridade. Veja só, é dever do servidor representar. Nós temos aí uma figura muito interessante, uma situação que a gente precisa observar, que é dever do servidor representar contra algum ato que não esteja conforme a lei. Olha só, o servidor, ele simplesmente chega em determinado momento e diz assim, quer saber de uma coisa? Não vou trabalhar hoje, né? Eu vou folgar. Essa conduta desse servidor, não comparecer ao trabalho, é uma conduta adequada ou uma conduta inadequada? Obviamente, uma conduta inadequada. Ele faz isso uma vez, não justifica. Faz isso uma segunda vez, não justifica. Faz isso uma terceira vez, não justifica. Faz isso uma quarta vez, não justifica. Ora, se ele não está cumprindo com as suas obrigações, com as suas funções, eu exercendo as funções do seu cargo, alguém está fazendo isso por ele, porque o serviço público não pode parar. O serviço público é importante, a sociedade precisa dele. Então, se ele não está fazendo, alguém está fazendo em seu lugar. Obviamente, é dever daquela pessoa que ficou sabendo desse ato ou que está participando dessa situação, representar contra essa pessoa, a fim de que a sua conduta seja apurada. Olha a primeira diferença aqui. No serviço público comum, nas relações privadas de trabalho, o cara não apareceu no trabalho uma vez, não apareceu duas, não apareceu três, ele pode ser demitido, pode ter o seu dia descontado, né? Ou simplesmente dá o aviso prévio, ele cumpre o aviso, vai embora para casa, está tudo resolvido. No serviço público isso não acontece. Há necessidade da instauração de um processo administrativo para apurar as razões pelas quais essa pessoa não tem comparecido ao trabalho. E para quem que eu represento? Para onde vai a minha representação? Aí é que entra o princípio da hierarquia. Há sempre de se observar que você sempre tem que representar ao seu chefe imediato, ao princípio da hierarquia. Geralmente, a administração ela funciona assim. O escrevente ou aquela pessoa ou com aquela pessoa que é de entrada no serviço público, logo em seguida ele tem o chefe de setor, depois ele tem o representante político daquela função, que pode ser um secretário, no caso da justiça, o juiz que tem o gabinete, né? Sempre tem ali o seu superior e esse superior é a pessoa responsável por aplicar a sanção relacionada àquela conduta ou àquela situação daquele servidor. Então, nós precisamos entender que há o princípio da hierarquia, mas é sempre importante ressaltar também que ele tem dever de representar. É poder ou é dever? É dever. Não é prerrogativa? Negativo, é dever. Se você não representar contra aquele servidor que está sendo relapso na sua atividade, automaticamente você também está sendo conivente com aquela situação, pode sofrer a mesma sanção e pode sofrer o mesmo processamento daquela pessoa. Então, eu vou pedir para o próximo slide, que a inserção dos deveres em via hierárquica a representação, ela deve decorrer das atribuições do cargo exercido pelo representado e possuir como objeto também fatos relacionados à atividade pública. Pode continuar no slide, viu, Milene? Isso, joia. Representação. Então, o que é essa representação? Nós vimos que ele tem o dever de representar sobre uma conduta inadequada em relação a um servidor. Bem, se ele tem o dever de representar, como é que eu faço isso? Né? Através de um instrumento chamado representação. Então, formalmente, representação é a expressão funcional ou simplesmente representação. Ela refere-se à peça escrita apresentada por servidor como cumprimento do dever legal. Ou seja, ao tomar conhecimento de suposta irregularidade cometida por qualquer servidor ou de ato ilegal omissivo ou abusivo por parte da autoridade, associados ou ainda indiretamente ao exercício de cargo.
Então, sempre que ele tomar conhecimento, ele tem o dever de representar. E essa representação ela é feita via oral? Não, é uma peça escrita, né?